Meus irmãos e minhas irmãs, agradeço profundamente o convite feito pelo Padre Alex, pároco dessa paróquia, para que eu estivesse aqui com vocês hoje, para que pudéssemos rezar juntos e meditar sobre o tema desta noite. Que Deus nos abençoe, que Deus abra os nossos ouvidos para escutar, as nossas mentes para entender e o nosso coração para aceitar. A nós descer divina, a nós descer do cuidado como percurso para a paz é o subtema desta noite que nós meditamos, irmãos e irmãs, e providencialmente o Evangelho que foi proclamado nesta noite mostra nosso Senhor Jesus Cristo cuidando das crianças. Quando os discípulos querem afastá-las, o Senhor diz: não afastei as crianças, porque delas é o reino dos céus e daqueles que se fazem semelhantes a elas. E ali o Senhor as abençoa, toma no colo as crianças, um gesto de nosso Senhor do cuidado, de cuidar. Mas não só aí, nós encontramos várias passagens do Evangelho que nosso Senhor cuida, o nosso Senhor ampara, o nosso Senhor socorre, consola, liberta e salva. Aliás, irmãos e irmãs, toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério da sua paixão, morte e ressurreição, o que é, senão esse cuidado com todos nós, ao ponto de Ele entregar toda a sua vida até a última gota de sangue. Mas desde os primórdios, desde os primeiros dias da criação, Deus cuida de nós. Ele não só nos criou, mas Ele cuida de nós a cada momento. Cuidado, irmãos e irmãs. Cuidado com uma ideia errada de Deus. Deus não é uma energia distante. Eu creio em uma força sobrenatural. Não. Deus também não é como aquele Deus que criou as coisas e pronto, mas Ele está distante, longe, está lá no céu, sem se preocupar conosco. Também não. Deus chama Moisés e diz para ele: eu ouvi a dor do meu povo, eu conheço o seu sofrimento e desci para libertá-lo. E assim o Senhor fez, libertando o seu povo com braço forte e mão estendida da casa do faraó. Então Deus cuida de nós. Deus está perto de nós. Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com toda a humanidade. Amém? Nos primórdios, então, irmãos e irmãs, ao criar todas as coisas, Deus, então, após criar os seres humanos, os nossos pais, Adão e Eva, Deus dá uma ordem a eles. Uma ordem do cuidado. Olha só como nós vimos ali no poema da criação a cultura do cuidado já, irmãos e irmãs, ordenada e desejada por Deus. Primeiro, Deus dá a Adão a ordem de nomear todos os seres, de dar nome a todos os animais.
Depois Deus coloca o homem no jardim do Éden e diz: cultivai a terra, cuidar da terra, cuidar da criação, mas cuidar de si também, porque Adão em hebraico significa aquele que é tirado da terra. O homem é filho da terra, ele é filho de Adamá. Adão é aquele que é tirado de Adamá, que é terra. Quando Deus diz então, cultive a terra, Deus não está mandando o homem plantar giló, nem machixe, nem quiabo, tá? Cultivar a terra que é você. Cultive-se, porque você foi tirado da terra, Adão. Você foi tirado de Adamá. Cultive você, cultive o seu coração, que é terra, para que seja sempre uma terra fértil e nunca se torne uma terra infértil. Para que a terra que é o seu coração não nasça ervas daninhas, nem espinhos, que não tenha pedras, mas seja um terreno fértil, aonde eu, Adão, posso semear, aonde eu posso semear o amor, aonde eu posso semear a liberdade, a justiça, o perdão, aonde eu posso semear a paz. Mas não só isso, irmãos e irmãs. Deus também manda o homem cuidar de toda a criação e cuidar do outro. Olha só como Deus questiona a Caim: aonde está o teu irmão? Aonde está o teu irmão? E Caim, rebelde, diz o quê? Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Ele é guarda do irmão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos que desde a origem o homem foi convocado, criado, o ser humano, a humanidade, para cuidar de toda a obra da criação. Quando eu estou falando obra da criação, eu estou falando do mundo, eu estou falando da natureza, eu estou falando da ecologia, mas também cuidar de si mesmo e também cuidar do outro. Amém? Você cuida de você? Você se cuida? Se cuida? Olha que São Paulo diz para nós que nós somos templo do Espírito Santo, aonde habita Deus. Você acredita nisso? Olha que nós temos todo cuidado com o templo de pedra, não é verdade? Reverenciamos e devemos, respeitamos, mas às vezes a gente não respeita o nosso corpo, a gente não cuida, a gente diz: eu sou templo do Espírito Santo onde habita Deus, mas você coloca tanta porcaria no seu corpo, você não cuida da sua saúde, então você está desonrando o templo de Deus. Amém? Mas veja, irmãos e irmãs, a cultura do cuidado, cuidar. Mas por que a coisa não deu certo? Porque nós estamos nesta onda, não só agora, né? Porque a humanidade entrou numa onda de desassossego, de violência. Olha a ordem da criação. Deus diz para o ser humano: submetei todos os seres, todos os animais, todas as plantas, todas as feras, submetei a terra. Ou seja, o homem é o senhor do mundo. O homem domina o mundo, mas para cuidar e não destruir. Esta é a ordem de Deus. Acima do homem só Deus. Então a ordem é essa: Deus domina sobre o homem, reina sobre o homem, e o homem reina sobre as coisas. Esta era a ordem.
ordenado, a ordem antes do pecado, antes da queda. Depois do pecado a coisa se inverte. Como se inverte? O homem não mais obedece a Deus, se torna rebelde, e em vez de ele dominar as coisas, é as coisas que dominam o homem. Não é isso? É ou não é? Quem criou o dinheiro? O homem. Mas o homem é dominado pelo dinheiro. Quem criou as drogas? Respondam. Mas o homem é dominado pelas drogas. A bendita cachaça, quem foi que inventou? Não foi o diabo não, foi o homem. Não foi o diabo não, foi o homem. E no entanto, o homem é dominado, nos tornamos escravos das coisas do mundo, das coisas que nós mesmos fazemos. Por quê? Porque não obedecemos a Deus, nos tornamos rebeldes a Deus, por causa do pecado, irmãos e irmãs. Toda a violência que nós estamos vendo, tudo que nós presenciamos de miséria no mundo, as guerras, os extermínios, os assassinatos, toda a história de injustiça, de sangue inocente derramado, tudo isso tem um fruto, ou melhor dizendo, tem uma origem, uma causa que se chama pecado, pecado original. Ou seja, se nós queremos uma cultura do cuidado, é preciso que haja primeiro conversão dos corações. Deu para entender? Sim ou não? Repare, olhe para você, não vamos muito longe não, vamos examinar isso dentro de nós, porque ver o mal fora é muito fácil, não é verdade? A gente pega lá o diabo com chifre, com rabo, é o mal, olha para as coisas que as pessoas fazem, é o mal, olha para o outro, as coisas erradas, é o mal, mas ver o mal que está dentro de nós é muito difícil. Não é verdade? Mas vamos examinar aqui. Repare só, irmãos e irmãs, às vezes nós, por exemplo, doamos, fazemos caridade, não é verdade? Mas às vezes vem aquele sentimento de apego, de arrependimento porque eu doei alguma coisa. Já sentiu isso? Sim ou não? Se você dizer que não, você está mentindo. Nós perdoamos, não é verdade? Não perdoamos? Mas de vez em quando vem a recordação daquela mágoa, daquela coisa que fica aqui corroendo dentro da gente. É ou não é? Nós amamos a Deus, mas amamos também tantas coisas neste mundo. Nós temos algo dentro de nós que se chama o homem velho, o pecado, que nós precisamos todos os dias nos converter. Sem conversão não adianta nós falarmos só da cultura do cuidado, devemos falar, mas precisamos começar a eliminar o mal dentro de nós. Amém? E veja, meus irmãos e minhas irmãs, dentro dessa perspectiva, é por isso que Deus nos deu os seus mandamentos. O que são os mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus nos humanizam, nos tornam humanos. Olha quando o povo de Deus sai lá do Egito. Não era, a gente chama povo de Deus, né? Moisés libertou o povo, mas não era povo de Deus ainda não. Era todo mundo misturado, porque era todo mundo escravo ali. O Egito era um grande império, então não era só os hebreus que estavam ali escravizados, eles eram o maior grupo, mas tinha outros também que estavam ali escravizados com eles, juntamente com eles. Aí daqui a pouco vem Moisés, liberta todo mundo e vamos para um lugar, que lugar? Para uma terra onde corre leite e mel. Então nós também vamos junto também, porque aqui está muito ruim a situação.
E aí vão caminhando pelo deserto. Aí tinha um dos povos que moravam ali no deserto, acampavam, os povos que tinham suas tendas, que eram oprimidos também pelo Egito, porque o Egito era um império. O império pega o que? Várias nações. E lá naquele sofrimento, pagando impostos, sofrendo, escravizado, passando aquela multidão, vai para onde? A gente vai para a terra onde corre leite e mel, a gente pode ir bem, então vai ir todo mundo junto, deu para entender? E não só isso, o povo de Deus ficou muito tempo ali no Egito, né? Os hebreus, não eram mais aqueles primeiros, né? Não eram mais os filhos de Israel, os irmãos de José, eram outros, eram descendentes agora. Foram esquecendo dos ensinamentos dos seus pais, lembravam ainda, tem um Deus, tá? Até quando Moisés vai falar, eu sou Deus, eu vim falar em nome do Deus dos nossos pais. E quem é o Deus dos nossos pais? Ah, se a gente ouviu falar alguma coisa, tá? E aí eles começaram o quê? A pegar as práticas, a prática dos egípcios. Por isso existiu muita idolatria. Por isso, na primeira oportunidade, o que é que eles fazem? Fazem um bezerro de ouro, porque eles estavam acostumados no Egito a fazer essas coisas. Tudo isso para dizer, irmãos e irmãs, que nós dizemos que era povo, mas não era povo ainda. Era uma multidão, era uma massa cheia de pecado, cheia de mau costume. E aí Deus dá os mandamentos. Deus diz: não matarás, porque eles matavam. Deus diz: não roubai, porque eles roubavam a galinha do outro, roubavam o balde, roubavam tudo. Não cobiçai a mulher do outro, porque faziam isso. Não cometer adultério, porque faziam. Deus não vai dar um mandamento para uma coisa que não existe. Não é verdade? É ou não é? Honrai pai e mãe, porque eles não honravam os seus pais. Então Deus dá os mandamentos para quê? Para formar o povo, para educar o povo, para humanizar o povo. Irmãos e irmãs, hoje nós olhamos, e principalmente os governantes se queixam da violência no colégio, violência nas ruas, violência nas praças, tráfico. Não preciso nem continuar a lista. Eles se queixam, mas todos eles, irmãos e irmãs, aqueles que têm o poder de mudar, foram eles que tiraram a religião da vida das pessoas. Tire Deus do jogo e o homem se torna uma fera. Volta ao estado do Egito. Porque quem foi que ensinou a humanidade a não matar? Quem foi que ensinou? Deus. Não foi um homem que disse: vamos, a partir de hoje não mataremos mais. Quem ensinou a humanidade a partilhar? Quem foi? A fazer o bem, a caridade? Quem foi? Quem ensinou a honrar pai e mãe? E hoje os filhos batem na cara dos seus pais. Quem ensinou, irmãos e irmãs, a não cometer adultério, que o casamento é para sempre? Quem ensinou? Deus. E hoje tantas famílias destruídas. Tire Deus do jogo, tire Deus da vida das pessoas. Eu ainda tive, graças a Deus, eu ainda, acho que foi o que me salvou, viu, Padre Alex? Padre Alex sabe da minha história de conversão, né? Mas assim, porque de igreja, mas eu ouvia falar de Deus muito longe assim, porque eu tive aula de religião ainda no colégio ainda. Hoje não tem mais. É tudo bicho. Eu lembro, quando eu comecei a estudar, a gente antes ia o quê? A gente ia cantar o hino nacional antes de ir na sala de aula, rezava o Pai Nosso, Ave Maria, aí tinha fila, dava a mão, a professora cantando. Deu para entender? Não é que a gente ia pro que se ferasse não, a gente brigava também, mas, né? Porque o mal já vem dentro da gente, né? Aí já nasce com mal.
Olha, pega as crianças. Duas crianças brincando, de 3 anos. Não é nem capaz de pecar ainda, porque segundo a teologia clássica, a pessoa é capaz de pecar a partir de 7 anos. Não é ainda nem capaz. Aí está as 2 crianças brincando de 3 anos lá. Daqui a pouco vem um, pega o brinquedo e diz assim: é meu. É ou não é? Aí se o outro tenta puxar, ainda bate na cabeça. Já vem com mal dentro. Né? É porque a gente batiza, né? Deixa eu pegar um nisso aqui, senão... Deu para entender, meus irmãos e minhas irmãs? Sim ou não? O remédio para o ser humano se chama Deus. Tire Deus, e o ser humano se torna bicho, não respeita ninguém, porque ele não é capaz nem de se respeitar, nem de se amar. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Deus sai do horizonte, o homem começa a instrumentalizar o outro, a destruir toda a criação. Quando nós falamos de ecologia, nós devemos falar de ecologia. Ecologia é uma coisa boa, mas porém ela pode cair numa idolatria, né? Nós temos que falar de uma macroecologia, de uma ecologia integral, geral, ou seja, uma ecologia de toda a criação, que envolva toda a obra da criação de Deus, e não coloque o homem em oposição aos animais, às plantas, à terra. Está dando para me entender? Não, está tudo ali junto, porque o homem, o ser humano, faz parte. E às vezes se coloca, e tem aí alguns teóricos, por isso que eu falei de idolatria, que coloca o homem como inimigo da criação. Tem uns chegam até a dizer que o homem é o grande câncer da terra. A terra está doente porque o homem é o grande câncer. Nós precisamos eliminar. E aí tem os malucos ainda que ficam dizendo assim: olhe, vamos chegar não sei quanto, é o mundo das pessoas, quantos bilhões de pessoas na terra. Eles fazem esse alarde, né? Não tem mais espaço. Eu digo, meu Deus do céu, da vez que eu viajo, eu vejo tanto mato, que não tem mais espaço. Não é verdade? Eu vim de Salvador para cá de novo. Eu vejo o pé de pessoa, mato, falta espaço. Mas nós vemos com a ideologia. Não, irmãos e irmãs, nós precisamos de uma ecologia integral, cuidar da obra da criação. E quando a igreja fala deste modo, a igreja não quer só cuidar da terra, dos rios, dos mares, dos animais, das plantas, da água. A igreja quer cuidar de tudo isso, mas a igreja quer cuidar principalmente do ser humano e reafirmar que o ser humano é sagrado. Amém? Uma vez eu ouvi uma pregação do nosso, e falo nosso porque antigamente era na arquidiocese só. Não é isso? É ou não é? Muito bem. Então, o nosso antigo cardeal, Dom Lucas Moreira Neves. Alguém aqui conheceu? Muito bem, né? Nós conhecemos. No dia que ele fundou o Instituto da Família na arquidiocese, lá na capela da Sagrada Família, nas Dorotéias, e nomeou naquele dia como diretor do Instituto, naquela época, Padre Petrini, hoje Dom Petrini. Dom Lucas fez uma homilia, e ele dizia assim, eu sou fã de carteirinha, por isso que eu me recordo toda a homilia dele, né? Ele dizia assim: o corpo do ser humano é sagrado. O seu corpo é sagrado. Não é só sua alma que é sagrada, o seu corpo é sagrado. E ele dizia assim: mesmo o corpo de uma pessoa em um estado terminal no hospital é sagrado, porque Deus ali mora e deve ser respeitado e honrado.
Mas quando tira Deus, irmãos e irmãs, do horizonte do homem e do ser humano, nós não enxergamos mais isso. E começamos não só a não nos respeitar o nosso corpo, mas a não respeitar o outro, instrumentalizar. Às vezes a gente vai ver uma reportagem na TV, eu não assisto TV, mas a gente vai de algum lugar, vai ter um atendimento, sei lá, uma consulta, aí está lá ligado a TV, né? E é bem na hora que passa o jornal e vai as coisas, você vai ficando vendo aquelas coisas. São coisas de revoltar, irmãos e irmãs. A menina sai para comprar pão, de 10 anos, vai comprar o pão, e 2 canalhas, além de estuprar, mata. E esses canalhas depois vão para o presídio, viram evangélicos, até pastores, sem fazer uma confissão. Não, Deus me perdoou aqui, na mente dele, deu para entender? Sem fazer uma penitência, sem pagar a dívida com Deus, porque você paga a dívida com o homem, mas tem que pagar a dívida com Deus, né? E agora estou perdoado. Eu não acredito em nenhuma conversão dessa. Porque se converter, quando você não tem nada, quando você perdeu tudo, é fácil. Você está preso, perdeu tudo. Não estou aqui pedindo para ninguém ter ódio dos presos, não, viu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não estão para entender? Tá bom. Então, mas é fácil. Você perdeu tudo. Você está preso. Perdeu tudo. E agora estão te oferecendo agora destaque, até um público para você falar, ainda que vai dar dinheiro a você. Quem é que não quer? Eu quero ver você se converter quando você tiver tudo e ter que deixar tudo, como Santo Agostinho tinha tudo e deixou. Mas eu não vou falar tão longe não, né? O assassinato que teve aqui hoje, a violência que está aqui na cidade, o desrespeito humano, a falta de cuidado com a pessoa humana, começa, irmãos e irmãs, quando nós olhamos para o outro com desprezo, com ódio. Quando você olha, porque às vezes a gente dá vontade de fazer essas coisas, não é verdade? É ou não é? Irmãos e irmãs, nós precisamos voltar a colocar Deus no centro. Porque quando Deus é colocado no centro, quanto mais Deus está no nosso coração, mais nós respeitamos e amamos o outro. Quem foi que disse para nós, irmãos e irmãs? Quem foi que nos ensinou? Amai uns aos outros como eu vos amo. É Ele, é o Senhor. E a igreja é tão preocupada com isso, não é da agora não. Não, olha só, as 7 obras de misericórdia, as 7 obras corporais e as 7 obras espirituais. Você lembra? Até hoje a gente não fala mais sobre isso não, né? Antigamente os vitrais tinham, né, as obras para lembrar as pessoas, né? 7 obras corporais. Primeiro, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vestir os nus, dá pousada aos peregrinos, visitar os enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. 7 obras de misericórdia corporais que todo cristão tem que praticar. Isso é ou não cuidado? Era isso que tinha que ser ensinado nas escolas, nos presídios, nas nossas casas. E as 7 obras de misericórdia espirituais são 7 corporais e 7 espirituais. Dar bons conselhos, ensinar os ignorantes,
corrigir quem está no caminho errado, consolar os aflitos, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do próximo e rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Depois você procura, pode pesquisar lá, você encontra, tá bom? Pode pegar no catecismo da igreja, ou na internet, as 7 obras de misericórdia. Escreve lá na parede da sua casa, ou no papel, pode mostrar a parede, né? No papel lá na sua casa, um cartaz, para você entender, meu irmão e minha irmã, que a nossa oração, a nossa fé tem que nos levar a uma cultura do cuidado. E o cuidado só vem, meus irmãos e minhas irmãs, quando o amor de Deus está dentro do nosso coração. Nós não somos capazes de nos salvar sozinhos. O homem, quando deixa Deus de lado, ele auto se destrói e destrói o outro. Olha a guerra na Ucrânia. Olha as bombas atômicas. Basta dar loucura em um aí, aí um aperta o botão, outro aperta o botão, outro aperta o botão, puf, acabou todo mundo. Até a gente que não tem nada a ver também, virou pó. Tire Deus do centro e o homem vira o animal e o mundo se torna bárbaro. Coloque Deus no centro e nos humanizamos, porque Jesus veio nos revelar quem nós devemos ser de verdade. Olhe para Jesus e nós saberemos como deve ser cada homem e cada mulher. Se todo mundo fosse como nosso Senhor, meu irmão e minha irmã, aí realmente nós teríamos a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.